Oi, pastora! Olá! Que E aí? alegria! Eu que me sinto alegre e feliz de estar aqui com você. É uma honra. Honra minha, graças a Deus, né? Dando certo. O pessoal tá entrando, vou deixar o pessoal entrar um Sim. pouquinho, Meu viu? áudio Pra tá gente bom? iniciar. Você Tá consegue ouvir ótimo. bem? Você tá me ouvindo bem, não tá? Sim. Tá ótimo Ah. também. Eita, tô vendo aí que as lideradas já estão aí. Pastora mais linda! Eita, Adoro! Maravilhoso! Eita, que hoje a gente vai encerrar essa série tão abençoada, né? Várias pessoas foram e estão sendo impactadas, né? Isso é que é importante, e a gente perceber que não é porque você tem uma determinada fé, determinado sistema de crenças, de denominação, que você é alguém que não sofre, que você é alguém que não entende os processos da vida, né? A minha pastora entrou, uma Lourdinha. E aí, assim, então é importante a gente trazer, por isso que eu coloquei esse tema, histórias de fé e humanidade, porque as pessoas têm uma cultura de perfeição, né, de serem perfeitas, de se mostrarem perfeitas, e aí colocam essa crença que tem sobre si, que é uma crença totalmente disfuncional, acabam projetando no outro. Principalmente quando esse outro é uma figura de autoridade, uma figura de liderança. E quando é pastor e pastor, então, nem se fala, né? É quase uns intocáveis. Não podem errar, não podem chorar, não podem falar nada, não podem brincar, né? Não podem se divertir. Então, são muitos não pode, né? Não podem de jeito nenhum. E essa série veio para desmistificar isso e também ser um ponto de partida para outras pessoas, outras mulheres que têm suas dificuldades, que têm seus processos, mas que começam a ter a fé não como peso e começam a ter a fé como liberdade, como geradora de esperança, como geradora de transformação. E não uma fé que lhe enquadra, não uma fé que lhe impossibilita, não uma fé que impede você de conquistar. Pelo contrário, é uma fé que inicia os processos internos na sua vida. Então a gente já tem aí um públicozinho, então a gente já vai começando, porque passa muito rápido. Então, se a gente não começar aí, quando a gente pensa que não, acabou o tempo. Então, pastora Renata, seja bem-vinda ao fechamento da nossa série de lives, Histórias de Fé e Humanidade. É a senhora que tem um ministério, que é um ministério muito solidificado, né? Um ministério firme, um ministério que abrange aí várias pessoas, já tem um tempo, tem vários processos no seu ministério, né? Tive o privilégio de estar um dia lá palestrando aquele monte de mulheres, né? E foi assim, foi muito maravilhoso como elas têm essa sensibilidade, esse olhar e essa forma de ver a vida e ver as suas emoções diferente, né? Então isso é muito importante e isso vem da liderança, né? Então, é um privilégio tê-la aqui conosco. Fiquei muito feliz quando a senhora aceitou, porque eu sei que a senhora é referência de mulher que tem vivido os seus processos e que vive os seus processos sem sem muitos encaixes, sem muitos frufrus, né? A senhora é muito verdadeira. Então, e o seu ministério demonstra isso. E a gente precisa disso, de verdade em tudo, né? E eu queria que a senhora se apresentasse um pouquinho a sua denominação, a sua igreja, quanto tempo de trabalho a senhora tem, quanto tempo de ministério a senhora tem. Então, eu queria que a senhora agora, nesse momento, se apresentasse para nós. Isso. E como você falou, você é muito verdadeira. Eu até senti, assim, um peso da responsabilidade, né? Realmente, para nos tornarmos, chegarmos a esse nível, a gente tem que passar por muitos processos mesmo, né?
Como você falou, a pastora, ou a esposa de pastor, ela se depara com muitas situações, muitas cobranças no seu dia a dia e no seu ministério, que isso pode levá-la a progredir ou pode levá-la a recuar, né? A gente sabe que, dependendo da forma como ela vai se adaptar a essas críticas ou a essas situações, ela pode até mesmo recuar e parar o seu ministério de uma vez por toda. Então, primeiramente me apresentando, né? Eu me chamo Renata, não sou, geralmente as pessoas se apresentam, eu me chamo Pastora Renata, é o meu nome. Renata Carvalho, porque aderiu o Carvalho do meu digníssimo, né, esposo. E a nossa, assim, o nosso início de ministério, ele é muito assim, lindo, né? Eu gosto assim de chamar que Deus, ele ainda está costurando o nosso ministério. Mas tudo começou em Recife, né? Recife, eu morava em Recife, eu sou de Recife, e já faz o quê? 15 anos que eu estou aqui. Vamos fazer 15 anos agora de casado, dia 2 de julho desse ano. Eita, comemorar! Tô gostando que essas convidadas estão cheias de celebração. Oh, meu Deus, eu posso nem ir para as aglomerações. E assim, são 15 anos de casada, 15 anos também de ministério. Por quê? Porque quando eu escolhi casar com meu marido, ele já era pastor. Ele já assumia esse ministério, já tinha uma igreja que estava iniciando no bairro da Nova Teresina. Então, quando nos conhecemos, em 2002, e passamos para o processo, né, de conhecimento, ele foi me pegar lá em Recife, né, ele aqui, ele hoje fala muito, ele diz assim, para uma recifense só sendo piauiense mesmo, né? Tem que ter prumo. E aí ele foi me pegar lá em Recife, me trouxe, e nos conhecemos, passamos por um processo de conhecimento que durou 3 anos, e quando foi em 2005, nos casamos. O nosso casamento assim, foi bem interessante, porque a gente teve 2 casamentos. Ai, Tivemos, que né? 2 chique. casamentos. A gente casou lá em Recife. Como nossos pastores aqui não pôde estar lá celebrando, então a gente precisou fazer uma celebração aqui também, com a igreja Ai, corra boa. que ele pastoreava já tinha iniciado o ministério. Nós fizemos um almoço, foi bem legal, foi bem assim, inspirador também. Então, quando eu casei, já casei com essa proposta mesmo de que sabia que iria assumir o ministério pastoral. Então, estamos aqui há 15 anos nesse processo, hoje morando em Timon. Eu passei por um tempo em Teresina e, em seguida, fui convidada, meu marido, a pastorear a igreja de Timon. Eu passei, né, a pastorear Teresina, no bairro lá da Nova Teresina, 2 anos. A gente ficou 2 anos lá. Ele passou mais tempo que eu já tinha iniciado, né? Então, em seguida, né, eu fiquei 2 anos. Foi quando nós recebemos esse convite para estarmos assumindo a igreja de Timon, Maranhão. Uma igreja linda hoje, né? Uma igreja que tem avançado, crescido, mas, assim, já iniciando, falando um pouco dos dilemas, eu acredito que um dos meus maiores dilemas, né, Laiane, foi justamente essa transição, esse processo de transição. Primeiro porque eu estava vindo para cá, para Teresina, e passei por esse processo de conhecer a cultura daqui do Piauí, separado dos meus parentes, porque aqui não tem nenhum parente meu, né? Eu tive que vir para cá com a cara e a coragem, e já casada, né? Então, eu tive que assumir essa mudança na minha vida, que foram mudanças muito decisivas, né? Muito decisivas. E requeriu de mim um processo de amadurecimento muito rápido também. Eu precisei amadurecer mesmo nesse processo, onde eu tive que me deparar com o Ministério de Mulheres, assumir 6 meses depois que eu me casei, eu tive que assumir o Ministério das Mulheres, e
ainda era um ministério muito pequeno mesmo, tinha algumas células reunidas, mas que foi criando a identidade com o passar do tempo. E isso foi trazendo para mim, né, aquele sonho de ministério, de liderar. E quando eu já estava me acostumando ali na Nova Teresina, veio esse convite para pastorear Timon. E estou aqui até hoje, né? Na cidade de Timon, faz o quê? 13 anos que eu estou aqui. E uma das situações assim, que foi muito difícil na minha vida foi quando eu transicionei de Teresina para Timon. Porque eu passei um ano ainda nessa transição, né? Foram 2 anos pastoreando lá, mas em um ano eu tive que ficar nas 2 igrejas. Então foi algo assim bem difícil. Eu estava grávida, eu estava em vários processos e mudanças na minha vida, tudo muito novo. As suas gravidezes, as duas tiveram algumas intercorrências, não foi? Ou foi só uma? A segunda. A segunda, né? Então você já estava aí em Timon. Sim, sim. Quando eu tive algumas complicações na gravidez, né? Eu já estava aqui em Timon. Então, assim, eu posso falar que nesse processo de transição, realmente foi algo desafiador para mim, porém, foi norteador também, porque eu tive que me adaptar muito rápido em muitas coisas, eu tive que amadurecer mesmo, só tinha essas 2 escolhas, amadurecer e amadurecer. Amadurecer. Ou é sim ou é sim. Correr. Então, assim, hoje eu estou aqui em Timon, e ao chegar aqui, eu precisei também passar por outro processo, né, de conhecer um novo corpo de membros, conhecer novas mulheres, conhecer nova cultura que já estava instalada naquela igreja, e eu precisei passar por esse processo que também foi algo novo, porque Nova Teresina, a igreja, foi a gente que iniciou o projeto. Timon não, Timon já existia, né? Um projeto, já existia um grupo de irmãos lá, uma igreja, que precisava de um pastoreio, um acompanhamento mais intensificado, inclusive, porque eles estavam passando por um processo muito fragilizado. Então, a gente assumiu, né? Porém, com aquela... criando algumas desculpas. Não, vamos ficar aqui por um tempo, seguida voltamos para Teresina. Mas não foi bem assim, né, o plano, porque a gente começou a perceber que as 2 igrejas estavam avançando demais. A da Nova Teresina, que a gente colocou uma liderança lá, inicialmente interina, mas depois assumiram, e Timon também estava crescendo muito. E isso foi como se estivesse trazendo uma confirmação para que a gente realmente fizesse essa mudança geográfica e nessa mudança a gente pudesse viver mais intensamente aqui em Timon, dando o nosso melhor aqui. E hoje... Fale, Renan. Conclui. Sim, não, hoje nós somos aqui uma igreja bem consolidada. Bem consolidada. Renata, qual foi o momento em que você entendeu que o pastoreio para ti era um propósito de vida? Porque eu entendo que alguém que coloca o pastoreio como uma missão ou parte de si é alguém que entende em algum momento da vida, algum start, alguma coisa que lhe dá... Não, isso aqui é meu objetivo de vida maior, meu propósito de vida maior. Em que momento que você entendeu isso? Laione, há 11 anos atrás, eu tive uma experiência muito forte, né, com o Espírito Santo mesmo, né? E foi justamente o processo que foi consolidado o Ministério Preciosos Brasil. Quando eu estava no meu quarto, né, eu falo isso aqui bem tranquila. Renata, estão pedindo para você só baixar um pouquinho tua câmera. Baixar? Assim? Isso. Só tá a cabeça, eu acho, né? É porque quando corta, quando divide, aí fica realmente assim. Mas acho que tá bom agora. Melhorou, agora melhorou. Não, mas tá bom, vai, diga. Há 11 anos atrás,
eu precisei passar por uma experiência mesmo com o Espírito Santo. Eu tinha passado por algumas situações na minha infância, lá em Recife, né, com a minha família, enfim, e na fase adulta isso veio muito à tona, sabe? Veio em determinado momento da minha vida, isso veio à tona mesmo. E quando eu estava no meu quarto, dormindo, meio que dormindo e não dormindo ao mesmo tempo, eu tive um sonho, né, no momento ali, e naquela hora que eu estava sonhando, eu comecei a chorar mesmo, né, em lágrimas. E Deus me despertando mesmo, porque Ele queria falar comigo. E eu me ajoelhei e comecei a conversar com o Senhor. Mas na hora que eu estava conversando, eu comecei a dizer: Senhor, eu não me sinto valiosa, eu não tenho valor, eu tenho uma crença assim, de desvalor muito forte na minha vida por conta dessas experiências que eu passei. E naquele momento eu lembro que eu coloquei uma canção do Diante do Trono, né? Aquele aos braços do Pai, né? Do Pai. Isso. Eu ouvindo aquela canção, né, tocando em mim, eu comecei a me sentir abraçada mesmo pelo Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, uma palavra de afirmação começaram a soar dentro de mim. Né? Você é preciosa, você é valiosa, você é capaz. Palavras desse tipo, sabe? Que começou ali a trazer uma coragem muito forte dentro de mim. E, naquele momento, eu ouvi claramente o Senhor me trazendo o nome do Ministério Preciosa. Foi quando nasceu, né, o nome Preciosa, e essa é a nossa visão mesmo, é a gente instaurar mesmo esse valor, levar as mulheres a reconhecerem seu real valor em Cristo Jesus, né? E eu fui, né, tentando levar isso para as mulheres. Eu lembro que eu reuni as mulheres, era um grupo ainda pequeno, e eu conversando com elas essa experiência. E naquele momento eu falei: olha, a partir de hoje nós não vamos só ser chamada de rede de mulheres, nós vamos agora chamar o nosso ministério de Preciosas. E ali a gente foi criando, né, uma identidade. Isso há 11 anos atrás, na verdade há 12 anos atrás. 12 anos. E quando isso aconteceu, isso fez toda a diferença no meu ministério. Porque eu comecei a encarar mesmo um ministério de liderança, um ministério de mulheres, de uma forma mais intencional. Eu passei a olhar para o ministério, até mesmo tendo até um autocuidado de avaliar, de monitorar a forma como eu pensava sobre mim, a forma como eu me imaginava antes. Eu tentava, tipo, me reestruturar de uma forma mais saudável. E isso foi me habilitando, sabe, a desenvolver o ministério, a contribuir com meu esposo, porque até antes, embora eu já assumia o Ministério de Mulheres, mas com muita insegurança, muitos medos. Era isso que eu ia te perguntar. Geralmente, essas crenças de desvalor, de desamparo, são crenças que geram em nós vários bloqueios na nossa forma de se relacionar com o outro, na nossa forma de trabalho, na forma como a gente encara os problemas. Dentro do pastoreio, em que essas crenças, ou essa crença que você tinha muito forte de desvalor, o que ela te impedia? O que ela bloqueava na tua vida? Principalmente os relacionamentos. Principalmente. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar mesmo de uma forma mais aberta. Eu me escondia ainda muito por trás do meu esposo. Meu esposo super dinâmico, extrovertido, conversa muito, sabe? Tem uma habilidade social gigantesca, né? Exatamente. E assim, ele, embora isso nele me inspira demais, mas eu usava muitas vezes como pretexto para me esconder. Então, eu me escondia. Ele meio que me ajudava, né? Ele meio que me ajudava. Disse, eu vou falar aqui por ela. Me ajudava muito, né? E naqueles momentos que eu estava vivenciando esses medos. E quando eu fui desempenhando melhor, amadurecendo, né? Não, outro ponto também, né, que me bloqueava era na parte mesmo de pregar, inclusive.
eu tinha receio de pregar. Eu ministrava, mas com muita dificuldade, né? Com muita, era na base do empurrão mesmo. E assim, graças a Deus, isso foi se modelando na minha vida de uma forma mais tranquila. Hoje me sinto mais bem resolvida nessas questões. Mas antes era como se fosse algo mesmo desafiador para mim. E eu precisei, né, trabalhar essas questões na minha vida na medida em que eu fui buscando essa nova identidade através da intimidade com o Espírito Santo, essa busca mais intensa, através mesmo me segurando nas palavras de afirmação que ele já tinha liberado sobre a minha vida e que ele continua liberando. Então, isso foi me impulsionando a vencer, a romper esses bloqueios, né, que me impediam de assumir o ministério com mais excelência. Pastora, você falou aí da sua relação com Deus, então a sua fé foi algo importante para você ser destravada, né? Você entender que o que estava lá atrás era lá de trás. Na verdade, você agora precisava se fundamentar em novas verdades, e nas verdades, eu posso até usar esse termo aqui, no que é verdadeiro, né? Você ficou balizada no que é verdadeiro. Por isso, superar esse bloqueio que você tinha, ou essa crença de desvalor que você tinha. Laiane, eu vou pedir para tu repetir a pergunta, porque deu Travou. travou Tá aqui. me ouvindo agora? Sim, sim. Tá. O que você fez, além da fé, para superar a sua crença de desvalor? A fé foi um norteador, foi um balizador que lhe deu estrutura para aquilo ali. Mas o que mais você fez para superar essa crença de desvalor que você tinha? Uma das coisas assim, que eu gosto muito de enfatizar, e eu falo isso com muito orgulho mesmo, eu posso dizer, o meu relacionamento com o meu esposo mesmo. O meu esposo, ele é um encorajador nato. E ele sempre quis, né, me impulsionar para algo novo, para algo mais além. Então, ele me encorajava de várias formas, né? Através, me presenteando com livros estratégicos, que me ajudava muito, né, nessas questões. A gente se tornou mesmo viciada em compras e livros. Então, a gente ia, quando se interessava por aquele tempo, comprávamos para poder se aperfeiçoar mais. Outra coisa assim, que me ajudou muito foi quando eu decidi fazer mesmo curso, estudar psicologia. Isso me levou também a desenvolver um autoconhecimento também. E na medida que eu fui conhecendo teorias, técnicas, eu também apliquei de forma inteligente, apliquei em mim também, né? Para que eu possa estar me ajudando nesse processo, nessa estrada, né? Que eu iria trilhar, estava já trilhando. Então, além da fé, eu gosto muito daquele texto da Bíblia que fala, né? Paulo fala, crescer na graça e no conhecimento. A gente precisa estar buscando esse conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele traz a gente, leva a gente a um discernimento maior. E eu fui mesmo em busca de leituras, de ajuda. Além disso, Laiane, eu não posso deixar de nomear aqui, mas quando eu casei, uma das coisas assim, que foi fundamental na minha vida foi o acolhimento da pastora Maria do Carmo, que é a minha pastora, que é onde eu tenho aliança, né? Pastor Gilson e pastora Maria do Carmo geraram meu esposo, discipularam eles, e nesse processo também, quando eu me casei, ela me acolheu com muito amor e carinho. Quando eu me casei, ela foi me ajudando, foi me explicando muitas coisas acerca até mesmo daqui, como é que funciona aqui o Piauí. E isso foi norteador também para mim, para o meu crescimento, para essa minha ajuda no processo do ministério, né? Desenvolvimento do ministério. E quando eu
fui consagrada ao ministério, né, com 1 ano e 6 meses, eu fui consagrada ao ministério, 1 ano de casado, 6 meses. Nós fizemos, isso foi estratégia também do meu esposo, nós fizemos como se fosse uma roda de aconselhamento, onde pastora Maria do Carmo, 3 pastoras que são referência aqui para a minha vida, né? Pastora Maria do Carmo, pastora Aurora, pastora Socorro também, lá da Beriana. Elas 3 se reuniram e eu lembro, na minha casa, que já era minha casa nova, a gente conversou um pouco sobre o papel mesmo do ministério pastoral, né? Ministério feminino, como é ser esposa de pastor, e cada uma foi trazendo dicas que foram importantíssimas e que ainda são para a minha vida. Então, uma me deu dica de como ser uma esposa exemplar, né? Como como me relacionar melhor com as mulheres da igreja. E a pastora Maria do Carmo, ela me deu um super conselho. Ela disse, olha, nunca pare de crescer. Nunca pare de crescer. Cresça junto com seu marido. E esse conselho que eu sigo até hoje. Então, na medida que meu esposo vai ali avançando, eu também vou ali correndo. Então, você teve uma mentoria, na verdade, né, pastora? Sim, sim. Foi privilegiada com a mentoria, porque nem todas conseguem passar por esse processo dessa forma, né? Muitas são colocadas, não, mas muitas se veem nessa situação como pastor, como esposa de pastor, e às vezes aquele chamado é um chamado que vai virando um processo, né? Ela entende que precisa estar ali, que precisa apoiar, mas às vezes ela não tem aquela compreensão de que aquilo ali realmente ele deve seguir ou ela deve seguir, ou que às vezes eu já ouvi algumas até dizer, ele escolheu isso, eu não escolhi isso para mim. Ele que escolheu ser pastor, eu não escolhi ser esposa de pastor, né? E aí talvez nesse momento venha o peso do ministério, né? Em algum momento da sua vida, esse peso aconteceu? Olha, o peso, eu posso dizer que ele surge quando perdemos a paixão. Perdemos a paixão pelo ministério, pelo chamado. E eu gosto muito daquele texto lá em Hebreus, acho que é o capítulo 2, se não me engano, de Hebreus. E Paulo, ele vai dar... Hebreus, eu estou esquecida agora, mas tudo bem. Mas vocês vão lembrar do texto. Onde fala, né, Paulo dá ali uma mentoria para Timóteo. Timóteo ali se questionando acerca do seu chamado. E Paulo disse, olha, lembre-se da chama que deve se manter acesa dentro de você. A chama do dom que deve se manter acesa dentro de você. Você não deve esquecer jamais do óleo, da imposição de mão que foi ministrado sobre a sua vida. Paulo ali dando aquela mentoria, aquela palavra de encorajamento para Timóteo ativar a consciência dele de que ele tinha uma vocação, de que ele tinha um ministério. E, então, assim, esse peso, ele pode acontecer no momento em que, no caminho, eu venha me perder. Se eu me perder em algumas questões da minha vida, ou lembra da vida intencional que a gente tem que viver? Na vida intencional, eu preciso mentorear o tempo inteiro, mentorear meus conceitos, mentorear minhas ideias, meus pensamentos. E eu preciso, para poder viver essa vida intencional, se eu perco isso, eu vou perder a paixão pelo ministério, por aquilo que Deus colocou na minha vida. Então, eu posso dizer que o peso em determinado momento em si, ao ponto de desistir, não. Mas, em alguns momentos, a chama tende, né, a querer se apagar e a gente precisa dar uma despertada. Ou através de uma busca intensa novamente na oração, na palavra, ou através da mentoria da pastora, né, da sua pastora, para lhe chacoalhar e dizer, olha, você tem um chamado, você está ali, foi posicionada naquele lugar e você não pode abrir mão, sabe? Então, quando aparece esse momento, não é o peso em si, mas posso dizer que nessa estrada uma fadiga pode acontecer, um estresse por uma vida muito
intensa, né? Que a gente acaba De vivenciando. atividades, né? E isso pode, sim, trazer uma sobrecarga. Não peso ao ponto de querer abrir mão do chamado, da vocação que há na sua vida. Porém, em alguns casos, isso pode acontecer. Você sabe disso. Uma pastora colocou que não escolheu, que entrou de supetão, mas eu espero que você tenha se, apesar de ter entrado dessa forma, mas que você consiga elaborar e trazer novos significados a essa experiência. Pastora Renata, dentre as lutas que a senhora travou como pastora, a senhora podia destacar uma delas como assim, uma das maiores lutas que você travou? É assim, Laione. Posso. Uma das lutas que eu acho que a gente até hoje ainda convive, né? É justamente a conciliação dos papéis que a gente desenvolve, né? Não é só, eu não sou só pastora nem esposa de pastor, mas eu sou mãe, eu sou dona de casa, hoje assumi um trabalho secular também, né? Então, tudo isso aí num pacote é difícil administrar. Então, eu posso dizer com toda a convicção que isso ainda, em alguns momentos, pode gerar um certo conflito. No entanto, a forma que eu tenho, a estratégia que eu tenho para que eu venha melhorar, né, ter uma diminuição nesses conflitos, é trabalhar mais o meu nível de organização, as minhas tarefas que eu executo. Então, nas minhas tarefas, eu procuro sempre colocar tempo com meus filhos, tempo com Deus, né, tempo com o que é que eu tenho que realizar naquelas atividades relacionadas ao secular, né? A minha casa, como é que eu faço? Algumas funções eu delego mesmo, né? Eu posso hoje contratar alguém e delegar essa função, mas eu sei que nem sempre, nem todas conseguem fazer isso. Porém, hoje, com essas condições, eu prefiro delegar em alguns serviços e outras que eu sei que vai requerer mais de mim, da minha presença, eu assumo a postura. Então, eu posso citar aqui as dificuldades que eu ainda convivo, inclusive, né? Para que, se isso ajuda alguém, eu acho que ajuda, porque isso, muitas mulheres perguntam demais, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso e tal? E a dica que eu dou é essa, porque tem me ajudado até aqui e que tem diminuído um pouco essas angústias que às vezes terminam surgindo, né? Pastora Renata, a senhora falou o que eu acredito é uma coisa bem íntima, quando a gente fala que já pensou que não tem valor, né? Eu não sou uma pessoa tão capaz para realizar aquilo ali. Não, Senhor, mas tem fulano, tem cicrano, né? A gente vai dando as dicas para Deus. Não, Deus, não tem aquele fulano ali fala melhor, né? Ó, isso aí... Ele, né? E aí o Senhor tem um propósito para cada um, né? E aí o que emocionalmente você falou e você trouxe essa crença, mas assim, a gente sabe, e você que está nos ouvindo, vou explicar um pouquinho que a gente fala de crenças para as pessoas entenderem. Crenças, na verdade, são as nossas verdades absolutas, né? E essas crenças, elas são firmadas no ser humano desde na infância até a adolescência. Então, essas crenças vão sendo firmadas. E algumas experiências que você vai tendo, vai dizendo que aquilo ali é verdadeiro. Então, a gente tem muitas pessoas que têm a crença de que é incompetente, então tem que ser alguém que tem que estudar muito. Se não estudar muito, é porque... E ele errar alguma coisa, ele é burro, ele é incompetente. Então, tem pessoas que dizem, ninguém gosta de mim, né? Ninguém me ama, eu não tenho valor. Essas crenças, elas são instauradas por determinadas experiências que você tem nessa faixa etária e o teu cérebro vai administrando que aquilo ali é uma verdade sobre você. Uma verdade que é uma mentira, né? E essas crenças, elas vão saltando mais quando a gente está nas nossas experiências de vida adulta, nos nossos relacionamentos, na relação com o esposo, na relação com os filhos, às vezes na relação com as amigas, e isso vai saltando. E a gente percebe que dentro do ambiente cristão, e às vezes até porque é uma dificuldade das pessoas de buscarem ajuda, de buscarem cuidados, essas crenças, elas vêm com tanta força
que aquelas pessoas, por exemplo, que se sentem inseguras, elas acabam sendo agressivas demais. Para o quê? Para elas não se mostrarem vulneráveis e para que ninguém alcance ou ninguém veja o que ela é vulnerável e a insegurança dela e se aproprie disso de alguma forma. E isso acaba atrapalhando muito os ministérios. A senhora tem um ministério muito solidificado, que é o Preciosas, né? É um ministério forte mesmo. E dentre essas experiências que você tem, né? Você tem pastoras que você mentoria, que você cuida, né? Como é esse teu processo de cuidado com essas pastoras, dentre essas questões emocionais que são tão fortes e acabam sendo barreiras para a ação do próprio Espírito Santo na vida delas? Eu procuro, quando a gente se reúne, né, hoje nós estamos nos reunindo através de aplicativos, né? Mas, normalmente, quando nós nos reunimos, eu procuro dar uma palavra mesmo, de encorajamento. Eu acho que a palavra mesmo é essa. Eu tento, no meu vocabulário, eu uso muito esse termo mesmo, né, de encorajamento. Porque eu precisei ser encorajada, e preciso até hoje, né, ser encorajada pelo Espírito Santo, para que eu venha me manter com essa chama acesa. Então, além disso, sempre meu esposo está ali me encorajando também em determinados momentos que eu preciso dessa palavra. E aí eu entendo o seguinte, bem, essas mulheres precisam realmente de alguém, um Paulo da vida, né, alguém que venha em meio às dificuldades, em meio ao naufrágio, em meio a tanta coisa, a perseguição, mas sempre liberar uma palavra de coragem. E eu sinto isso, e quando nós nos reunimos, eu procuro liberar essa palavra. Quando eu tenho oportunidade, eu compartilho também experiências que eu já vivi na minha vida. Eu já compartilhei em pregações, eu já compartilhei mesmo reunidas com elas, e isso, hoje eu consigo falar com mais liberdade, né? Algumas experiências que eu já passei. E eu acredito que quando eu falo isso, quando eu compartilho, isso é como se eu estivesse abrindo de fato o meu coração para elas. Eu estivesse mostrando, olha, eu sou assim, eu passei Eu sou gente. Eu sou gente. Eu passei por muitas situações e eu gosto muito de usar a comparação, né, que na nossa caminhada, Deus ele vai pegando nossos cacos, né, a nossa vida, a nossa história de vida, e ele forma um lindo mosaico para ele ficar admirando, para ele dizer, olha só, né, o que eu fiz com essa obra, que talvez o diabo quis sujar, de alguma forma, ele quis frustrar-nos de alguma forma, mas ele consegue pegar, diante daquela situação, até mesmo ruim que a gente passa, ele pega aquele taco e ele consegue transformar em um lindo mosaico. Então, eu gosto muito de compartilhar isso, porque eu encorajando essas mulheres para que elas também possam fazer dessa forma, com a sua história de vida. E aí são diversas histórias de vida que a gente vai ouvir, né, das pastoras que a gente convive. E cada uma a gente vai modelando de alguma forma, vai ensinando de alguma forma também. Mas quando nós estamos no grupão, eu procuro ministrar essa palavra mesmo, de encorajamento, levando elas a se perceberem de um novo ângulo, de uma nova percepção. Pastora, eu acredito que Deus é muito intencional, né? Eu acredito que nada que acontece na nossa vida é à toa. Sempre é para gerar algo, sempre é para gerar uma transformação, sempre é para fortalecimento e para gerar vida na vida, né? É bem esse termo mesmo, vida na vida. E assim, a senhora trouxe essa experiência sua, emocionalmente falando, e a senhora teria alguma outra experiência que ainda hoje você trava com você mesma dentro do pastoreio? Sim, que eu consiga me lembrar aqui agora, não, né? Que eu consiga me lembrar, não. Mas eu acho assim que deixa eu citar essa, que eu me lembrei agora aqui. Em relação esse próprio acompanhamento com pastoras, né? Nós, quando iniciamos
nosso ministério aqui em Timon, iniciamos somente com a igreja de Timon. E junto com a igreja de Timon veio a da Nova Teresina, né? Que ficou aliançada com a gente. E na medida que a gente foi se consolidando, muitas pessoas vieram nos procurar. Muitas pastoras, pastores. E eu confesso que esse processo, para mim, novamente ativou aquela crença, né? E eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? E nesse processo todo, na medida que a gente vai ouvindo alguns depoimentos de pastor, algumas experiências de algumas pastoras que são experiências também incríveis e difíceis de lidar, às vezes eu fico assim mesmo, com as mãos, me sinto com as mãos mirradas. O que é que eu vou fazer com essa situação? Né? Eu não consigo ajudar essa pessoa. Então, na medida que eu vejo, que eu percebo isso, a única coisa que eu posso fazer é convidá-la, vamos orar aqui, né? Vamos orar, vamos conversar. O desabafo dela, né? A conversa dela, eu acredito que já gerou um certo alívio, mas naquele momento ali a gente fica pensando, poxa, eu sei que eu poderia ajudar de várias formas, mas tem coisas que realmente não tem como a gente fazer muita coisa. A gente só tem como orar mesmo e acompanhar aquela pessoa naquele processo para que ela Ser venha... cuidadora, né? Ser a cuidadora. E assim, termina surgindo, né, com alguns pensamentos. Porém, eu tenho trabalhado isso na minha vida, de que realmente eu não tenho como dar conta de tudo. Eu não sou a resolvedora de todos os problemas. Tem coisas que eu vou poder resolver e tem coisas que eu não vou poder resolver. Tem coisas que eu só vou dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar em oração, no que, se você quiser abrir o seu coração comigo, vamos estar aqui à disposição. É uma situação muito difícil, mas não tenho como fazer muita coisa além disso. E isso porque eu já tenho trabalhado na minha vida nessas questões, mas é bem desafiador. Aí você tocou no assunto extremamente importante. O que acontece? Geralmente as pessoas que têm cargos de liderança acabam, de uma certa forma, trazendo as questões do outro como se ele fosse resolver os problemas, né? Assim, porque a pessoa vem até você com isso. Não, eu vou chegar, minha pastora, e ela vai me dar uma palavra, que aquela palavra vai ser mágica e tudo vai se transformar, né? O liderado, ele vem com essa expectativa também sobre você, né? Então, é muito importante você ter esse olhar que você já tem. E você que está nos ouvindo, é importante você entender que existe algo chamado limitação. Nós trabalhamos com o outro até um determinado momento. Existe um limite daquilo ali. Existe um limite, às vezes, da ajuda. Mas, assim, o apoio, você estar junto, são coisas que são possíveis de você fazer e são coisas que trazem muito significado, né? Às vezes a gente se vê sozinho, às vezes a gente não quer falar, mas só de ter alguém que para você é alguém de autoridade sobre você ao seu lado, aquilo ali também é um gerador de alívio. É um gerador de transformação, né? Às vezes tem muito esse pensamento de que eu tenho que dar conta de tudo. E, na verdade, nós não temos que dar conta de tudo. E eu acredito que é nesses momentos também que vem o peso. Porque quando eu acredito que eu posso dar conta de tudo, é quando eu acredito que eu sou o solucionador de problemas. E, na verdade, nós não somos os solucionadores de problemas, né? Nós somos facilitadores de processos e cada um vai fazendo suas escolhas. E, através daquelas escolhas, outras coisas vão surgindo na vida do ser humano. E, pastora, tem algum conselho que a senhora gostaria de ter recebido aí, como você foi mentoreada, né? Privilegiada. Algum conselho que você gostaria de ter recebido e que você, nesse momento, acha importante você dar para alguém que está no exercício do ministério pastoral? Sim, eu posso deixar aqui alguns conselhos. Eu até anotei aqui alguns, né, que eu queria até compartilhar com vocês. Eu gosto sempre dessa ideia de que nunca, em nenhum momento, nada pode substituir o nosso relacionamento íntimo com Deus. Com Deus. Por mais que a gente tenha outras ocupações,
Mas as outras ocupações só vão ser bem-sucedidas se, quando parte do início de que eu priorizei ali o meu relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, tempo com Deus é necessário, é essencial na nossa vida. Tempo mesmo com devocional, na busca intensa. Não é só não é uma questão de religiosidade, ter que ler a Bíblia, ter que orar tantas horas. Não, mas é uma questão mesmo de você estar necessitando aquela busca. E ao ler a Bíblia, não dizer, eu vou ali, vou estudar a Bíblia para poder pregar, não. Quando você abrir sua Bíblia, deixe que ela te estude, né? Desde que ela te estude, não queira só estudar a Bíblia. Porque às vezes a gente cria essa ideia, esse entendimento de só estudar a Bíblia para querer ministrar, para querer preparar um sermão, para querer fazer alguma coisa, e esquecemos de deixar a Bíblia nos estudar também. Isso faz toda a diferença no nosso ministério. Tempo com Deus, tempo com a família. Isso é algo que a mulher ela tem uma habilidade muito grande, né? De tentar administrar essas questões. E às vezes até se o marido estiver ali muito focado na igreja, ter que se envolver, mas a gente cria estratégias para promover ambientes familiares ali, momentos que venham a ser saudável para nosso esposo, nossos filhos, né? E assim, sempre estar cuidando, tendo esse zelo pela família sacerdotal, porque nossos filhos, eles não escolheram, né? Estar ali. Porém, a gente precisa cuidar com muito zelo também do coraçãozinho deles, né? Que eles precisam ser zelados, ser protegidos, até porque, no nosso caso, quando nós somos criticados, apontados, observados demais, a gente ainda tem essa maturidade de saber mediar essa situação. Mas uma criança que está ali no processo, né, de desenvolvimento, quando ela passa por essas situações, experiências, isso pode trazer várias feridas no coração dela. Ela não vai saber administrar essas críticas, né, essas observações, esse julgamento. Então, nós temos esse papel importantíssimo. Se eu fosse dar um conselho mesmo para as mulheres, o seu papel principal é a sua casa, a sua família. Por mais que liderar, pregar, possa ser algo assim maravilhoso, lindo, mas nada substitui a sua família. Esse é o seu principal púlpito, né? É a sua casa, a sua família, seus filhos, seu esposo está ali também. Ele precisa desse ombro, né? Desse ombro que é o seu. Tem que ser o seu ombro. Se não for o seu, vai ser o de quem? Então, o seu ombro está ali também para acolher no momento que seu esposo está ali com algumas fragilidades também que ele vivencia. Tempo com a família e também tempo para você mesma. Tempo, eu fosse dar um conselho, cuide de você. Cuide da sua vida, cuide do seu emocional, cuide do seu físico também, não é nenhuma vaidade isso, gente. O autocuidado é importante, né? Nos cuidar, se exercitar, se alimentar bem, procurar manter uma disciplina mesmo. Quer começar uma disciplina saudável? Começa fazendo devocional mesmo. Devocional é uma disciplina incrível. Lendo jejuando também. O jejum, ele trabalha muito o nosso autocontrole, né? Então, são coisas que você pode também se ajudar. Além disso, cuidar da sua beleza mesmo. Não é pecado isso. Você cuidar dos seus cabelos, cuidar se manter, né, se vestir bem. Qual é o problema nisso? Então, tempo com Deus, tempo com a família e tempo para você mesma. É difícil fazer isso assim de uma forma eficiente, mas, como eu falei, se você começar pelo primeiro degrau, seu tempo com Deus, fica mais fácil você administrar as outras questões. Isso vai te ajudar muito. É verdade, pastora. A senhora, como psicóloga, isso te ajuda no teu ministério pastoral? Muito, muito. Até esses dias a gente recebe ligação. Eu soube que a pastora é psicóloga, eu queria fazer um atendimento. Aí só vamos misturar as coisas. Aqui eu posso até ajudar em algumas questões, porque como a gente vai desenvolvendo algumas habilidades e aconselhamento e tal, então a gente traz isso também na prática pastoral. E isso ajuda demais.
na própria questão das habilidades sociais, né? A forma como você passa a se relacionar com as pessoas também, a forma como você vai se posicionar, né? Isso ajuda demais. E quando eu passei a desenvolver essa profissão na minha vida, que ainda está novinha, mas eu já está no começo, porém, é uma coisa que eu estou me apaixonando muito, e por ter paixão, eu acredito que vamos conseguir desempenhar bem esse papel. E assim, isso me ajuda muito no meu ministério pastoral, no meu papel também como esposa e no meu papel também como mãe. E é tão bom quando a nossa profissão ela não é impedimento, né? Durante muito tempo a psicologia foi vista dentro dos ambientes religiosos como algo do próprio demônio mesmo, né? Algo bem demoníaco, que as pessoas iam induzir você a fazer algo que você não deve, você vai se desviar se você for estudar psicologia, né? E aí eu vou aproveitar e vou fazer aqui uma fala que eu fico extremamente feliz, né? E assim, quando eu falo que Deus é intencional, é porque Deus realmente é intencional. Deus, quando Ele quer fazer algo e quando Ele lhe chama para aquilo ali, Ele move todas as coisas para que aquilo ali aconteça, né? A nossa insegurança, os nossos medos, as nossas dúvidas, às vezes podem até demorar esse processo, fazer com que esse processo fique um pouquinho mais parado, ande em marcha lenta. Mas a partir do momento que a gente entende quem a gente é, a gente entende qual é o nosso propósito de vida e a gente tem clareza da nossa relação com Deus, aí basta dizer o sim, que as coisas vão na velocidade que o Senhor deseja que elas vá, né? E eu estou extremamente surpresa, extremamente emocionada, porque eu não imaginava o tanto que essas lives iam ser geradora de vida e de transformação na vida das pessoas que têm nos ouvido, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, eu fico até emocionada, porque é tão bom a gente ver que as pessoas percebem que elas precisam de ajuda, que elas precisam de apoio e que não é vergonhoso pedir ajuda e que elas não precisam estar fingindo ou estar demonstrando uma superioridade ou uma perfeição que Deus não criou elas para serem, né? Que Deus não criou elas para serem nem para terem. Então, ter a irmã Lurdinha, a pastora Vânia, a irmã Marisa, a pastora Lúbia e ter você, pastora, falando sobre as experiências de vocês e as questões emocionais de vocês, isso destrava tanto essas mulheres, isso destrava essas líderes, para elas verem e elas perceberem que não é errado elas sentirem medo, não é errado elas em algum momento sentirem que talvez elas não devam fazer aquilo, se sentirem menos desvalorizadas, desamada, abandonadas, que não é errado isso, né? O que é isso vira um impedimento e uma barreira para ela quando ela não cuida disso, quando ela não entende isso, quando ela não busca formas dela trabalhar isso. Então, assim, essas lives, elas vieram destravar muitas coisas, né? E eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter ouvido cada uma de vocês, né? E assim, vocês estarem tão disponíveis e tão abertas. Nenhuma ficou com receio de falar das suas experiências. E aí essa é a diferença, né? Quando você tem a sua identidade reestruturada, quando você entende quem você é, e no âmbito da fé, quando você entende que você é filha, então você começa a olhar a si de uma forma diferente. E quando eu olho para mim diferente, eu vou olhar para o outro diferente. Todas falaram a mesma coisa. Eu acho que uma boa parte de vocês nem às vezes algumas até nem se conhecem, mas todas falaram que o processo aconteceu da onde? De dentro para fora. Todas disseram, quando eu entendi isso em mim, aí pronto, eu comecei a fazer assim, eu comecei a fazer. Então, gente, primeiro é dentro de nós.
Primeiro eu preciso me curar, primeiro eu preciso entender como as coisas que os pensamentos negativos, como as dores têm me causado e têm me impedido de avançar. Quando eu entendo isso, e quando isso é curado em mim, então eu consigo ser geradora de vida e geradora de transformação. Então, pastora, muito obrigada. Eu queria que a senhora fizesse a sua fala final. Passa muito rápido, quando me assusta. Até para terminar. Então, eu queria que a senhora desse a sua fala aí final, viu? Amém. A gente vai tirar uma foto. Tá certo. Eu que agradeço aqui esse momento, realmente é um momento que proporciona muito crescimento. Tanto para a gente que está falando, né? Às vezes são questões que a gente há muito tempo não falava e passamos a mencionar agora. E isso já traz para a gente novamente, né? Uma consciência mais renovada, renova também a nossa paixão pelo ministério. Isso é gratificante. O que eu gostaria assim, de falar para cada mulher que esteve aqui hoje, passaram por aqui, aquelas que ficaram até o final, aquelas que não puderam ficar, mas que cada palavra pegue a chave que cabe a você e destrave áreas de sua vida que estão precisando ser destravadas. Eu acredito que Deus ele tem um propósito em cada vida aqui, cada uma das mulheres. Se você foi chamada para ser uma pastora, se você foi chamada para ser uma esposa de pastor sem querer assumir aquele ministério de ministrar, de pregar, não tem problema, sabe? Independente de qual é, mas o importante é que você se autoconheça, trabalhe, questione a sua vida e desempenhe o seu papel com excelência. Se é para cuidar só do filho, cuida só do filho e do marido, mas desempenhe esse papel com toda a excelência, com toda a maestria que Deus ele deu a você. Fazendo isso, você vai estar cumprindo o seu propósito aqui nessa terra. Amém? Amém.